Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Novos Olhares para a Carreira e o Mundo do Trabalho. Meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando autoconhecimento e quer gerenciar melhor aí sua carreira. Sou diretora de operações da LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela nossa operação com os 11 escritórios que temos aí pelo Brasil. Para quem não conhece a LHH, é uma consultoria global de recursos humanos, parte do grupo Adecco. A LHH é líder global em desenvolvimento de talentos, conduzindo programas de desenvolvimento de liderança, assessment, coaching, mentoria e transição de carreira. Já atendemos mais de 20 mil executivos e 40 mil profissionais em processos de transição. Junto comigo, teria a participação de especialistas em transição de carreira que também trabalham na LHH. A nossa convidada especial de hoje é a Sônia Custódio, coach, consultora de carreira e palestrante. Especialista no tema de transição, aconselhamento de carreira, onde desde 2007 está na LHH com a gente e já assessorou mais de 1.000 executivos e executivas em programas individuais, auxiliando as pessoas na construção de um novo projeto de vida e carreira. A Sônia também é palestrante nos temas de reflexão, networking, metodologia de novo emprego e também atua no nosso núcleo de empreendedorismo. Como executiva, ela construiu a carreira em posições de liderança no mercado financeiro, nas áreas de gestão, comunicação e RH. Tem graduação em administração de empresa, pós-graduação em marketing e MBA pela Fundação Dom Cabral e também a formação em coach. Conto também com a participação da Patrícia Panipar, que iniciou sua carreira em recursos humanos e atua há 15 anos na LHH, onde hoje está como gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável aí por todas as nossas entregas dos processos de outplacement e faz também a gestão da equipe de consultores e consultoria de carreira. A Paty já assessorou em mais de 700 profissionais em transição e conduziu diversos projetos aí de transição de carreira. Apresento também o Hugo Capobianco, formado em psicologia, com pós-graduação em administração de empresas e recursos humanos. Desenvolveu sua carreira executiva aí na área de RH, assumindo posições de liderança e desde 2012 o Hugo atua como especialista em transição de carreira, contribuindo fortemente para a transição de executivos de diversas áreas de atuação e segmentos. O Hugo é responsável pela nossa prática de transição com foco em pessoa física, liderando essa unidade aí na LHH em âmbito nacional. Nosso encontro terá duração de 1 hora e vamos ter bastante possibilidade de explorar esse tema tão rico. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e dilemas pelo nosso chat, que estamos atentos e vamos procurar responder o máximo de perguntas possíveis. Quando falamos dos novos olhares, a gente estruturou a nossa discussão em 4 blocos. O primeiro, a gente vai falar um pouco do VUCA, depois a gente vai falar das múltiplas carreiras, o olhar que a gente precisa ter para o autoconhecimento e depois como a gente tem um olhar expandido aí para o mercado para ter novos começos e pensar em possibilidades. A gente entende que esse momento aí de paralisação mundial também aí traz temas que fazem a gente pensar, então, em outros olhares. O foco é a gente pensar não só em carreiras alternativas, como a gente já discutiu aqui em outros webs, mas dar aí um pano de fundo e expandir o nosso olhar para além do mercado tradicional de trabalho. E aí eu vou pedir para a Sônia começar a nossa discussão trazendo um pouco aí desse mundo que a gente vive, né? Esse contexto aí do VUCA. E aí a gente tem VUCA com pandemia. Sônia, bom dia, bem-vinda. Conta pra gente. Obrigada, bom dia, Mônica, Hugo, Paty, bom dia a vocês que estão aí com a gente. Muito bom estar aqui, estou bem feliz de estar com vocês aqui para debater esse tema. Acho que a gente tem aí um aprendizado mútuo muito legal para fazer nessa 1 horinha aí. Essa questão do VUCA, né? Acho que antes só da gente falar o que é um pouquinho aqui, falar um pouco das nossas atitudes perante esse cenário, eu gostaria de resgatar, porque eu tenho realmente uma admiração por esse tipo de conceito, né, gente? Porque, assim, é um conceito que foi criado lá na década de 90, ele é um conceito que foi criado durante a Guerra Fria, né? E que ele representa ali, né, uma forma como a gente vai lidar com ambientes em situações que estão em volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, isso é o que quer dizer o acrônimo do VUCA, né? E quando a gente pensa que foi criado na década de 90, né, numa situação de guerra, ele foi adaptado já na época para administração, para gestão de negócios, e quando a gente vai olhar agora, a gente vai falar um pouquinho dele, fica muito claro, né, que ele super se adapta também a como a gente pode olhar o momento da pandemia e como a gente pode agir nesse momento.
Tá? Então, falando um pouquinho da volatilidade, vou citar um pouco os temas, né? A volatilidade, ela pressupõe, né, que a gente tenha um ambiente de muita mudança, muita imprevisibilidade, e aí exige do nosso ser, do nosso pensar, uma ampliação da nossa visão. Isso demanda automaticamente que a gente tenha adaptações rápidas a esse ambiente, né? Então, exige de nós uma ampliação de visão e uma nova forma de adaptação. Então, aqui, a competência, como muitas pessoas já estão falando por aí, da adaptabilidade, ela é fundamental da gente transferir, ou da gente aprender, ou da gente ampliar nesse momento. Depois a gente fala um pouquinho de incerteza, né? Incerteza, eu acho que está muito claro, porque a incerteza está muito ligada ao ambiente de instabilidade, né? Um ambiente onde as coisas mudam muito rapidamente, né? E se a gente olhar agora, né, para os nossos planos aí antes de março, né? A gente tinha aí cada um com seus planos, com suas atividades, quem estava em transição ou não em transição. A gente tinha planos que foram, no mínimo, aí tendo que ser revistos, repensados. Então, a importância aqui da nossa postura nesse momento é que a gente compreenda o que está acontecendo nesse novo cenário e que também a gente possa ouvir, abrir o ouvido para opiniões mais diversas, ter um olhar de escuta maior, né, mais ampliado diante disso, né? Depois a gente vem com a complexidade, né? A complexidade é um emaranhado de variáveis. A gente está vivendo também isso agora, né? Horas a gente vê que tem uma informação, horas outra informação, horas a gente vai ser liberado, né, do isolamento social, horas não. Então, essa confusão, vamos chamar assim, de informação, ela pede para a gente o desenvolvimento de uma clareza, né? Como a gente lida com as coisas. Então, a linearidade, ela não existe mais, a complexidade, ela é muito grande, e aí só que a gente tem que olhar de forma simples para tomar decisão. Então, exige também uma capacidade de decisão diferente da gente, né? Depois, quando a gente fala do A, que é o último aí do acrônimo, né, que é a ambiguidade, né? Exatamente, vem muito puxando pela falta de clareza também. Então, aquilo que às vezes era uma resposta certa, ela não funciona mais, ela não está mais aqui no nosso dia a dia como uma única opção, mas sim que a gente abra o horizonte, né? E que a gente possa trazer uma decisão que neste momento faça sentido para a situação atual. Então, isso exige também da gente muita agilidade, né? Muito um olhar amplo, que é isso que a gente está projetando aqui no chat para vocês em resumo, né? Então, eu costumo brincar, né? É a VUCA com a muvuca dentro da pandemia do Covid. Então, são vários siglas se misturando nesse momento, né? A gente até, quando eu estava aqui fazendo a nossa prévia, a gente falou mais um C do VUCA, né? O Covid. Então, como é que a gente lida com isso e tudo mais? Eu acho que o lidar com isso, também, só para eu fechar aqui minha introdução, que já está ficando longa, né, gente? Também a gente olhar, além desses comportamentos, assim, o que a gente precisa largar ou seja, qual o desapego que é importante a gente praticar nesse momento, né? Desapegar de coisas, de pensamentos para a gente seguir, né? A capacidade de aprender, então tá sempre, né? A gente está sempre olhando para o nosso aprendizado, né? Ter essa postura aberta que vem de novo, que vem pela frente, e a capacidade de lidar com tudo isso, com o paradoxo, com a frente, né? O complexo vai para trás, vai para frente, é a esquerda, a direita, é o meio, a decisão. Eu acho que é muito nesse contexto que o VUCA se encaixa, viu, Mônica? Legal, muito bom. Ô, Paty, vou convidar você para entrar aqui no assunto. Legal, amor. Compartilhar com a gente um pouco sobre essas carreiras múltiplas que a gente vem conversando, e a gente vê como que isso se integra e como que a gente pode dar conta de tudo isso, né? Ter essa consciência e poder atuar nesse momento incerto que a gente já vinha vivendo e agora está mais ainda, né? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, gente, bem-vinda. Sou um prazer enorme ter você aqui. Hugo, meu companheiro de jornada aí, o O também. Temos frequentado aqui o nosso web toda quarta-feira, né? Que tem sido muito bom. Mas eu vou pegar o gancho com que a Sônia trouxe, né? Muito na questão da ambiguidade. Como é importante nesse momento a gente abrir muito esses nossos horizontes, né? E falar de carreiras múltiplas tem muito a ver, está muito relacionado com essa abertura de olhar e abertura de horizontes, né?
Quando a gente fala de carreiras múltiplas, ela tem vários nomes, né? Tem gente que chama de carreiras múltiplas ou múltiplas carreiras, carreira por portfólio, o slash career, como se fala fora também, né? Mas, no fundo, todos eles têm o mesmo significado, que é o como a gente consegue hoje ter carreiras simultâneas. Essa é uma tendência. E no ambiente que vive, principalmente agora, depois aí do Covid, isso vai se tornar ainda mais real, né? Vai ser uma grande possibilidade de alternativa, né? Precisa ter o entendimento, gente, que as nossas carreiras, elas não são binárias, tá? A nossa carreira não é mais aquilo, ou eu escolho isso, ou eu escolho aquilo. Agora tem o E, eu posso escolher isto e aquilo, né? Tempos atrás, eu acho que isso soaria super estranho. Fico imaginando lá na minha época de vestibular, quando eu comecei a pensar em carreira, eu penso em duas alternativas, para tudo, tá perdido, a gente era taxado de estar perdido, não é? De louco, né? Vivemos isso, essa geração aqui, a gente viveu isso, né? Então, hoje em dia, essa conversa está na mesa, é possível se falar, né? E a conversa nova, a gente já observa de muitos e muitos tempos atrás que as pessoas têm múltiplas habilidades. Eu não sei se a oportunidade, naquela exposição do Leonardo da Vinci, que teve a recente no MIS, né? E eu lembro quando eu fui, eu fiquei tão impressionada com as múltiplas habilidades que ele tinha, né? Ele era pintor, escultor, desenhista, cientista, engenheiro, anatomista, inventor, poeta, músico. Não precisamos chegar tanto, né, gente? Mas eu acho que isso conta para a gente. As múltiplas habilidades, elas estão presentes aí na nossa vida, né? E por que não dar vazão, abrir espaço para isso, né? E eu não estou falando de bico, tá, pessoal? Porque o bico, o conceito dele é a gente ganhar dinheiro nas nossas horas livres. Eu estou falando de múltiplas carreiras, ou seja, da gente estar distribuindo o nosso tempo e administrando para que a gente possa exercer essas habilidades em formato de trabalho, tá? Então, tem essa diferença mesmo. Né? Ô, Paty, mas é possível isso? Assim, como que se dá essa questão de múltiplas carreiras? Então, assim, eu escuto muito isso. Mas, Parece Patrícia, algo distante, né? Meio que impossível. E muito, né? Acho que quando a gente olha hoje, né, para o nosso dia a dia, nós escutamos, mas como eu não dou conta de uma jornada, você quer me botar 2, 3 jornadas a mais, né? Mas acho que é justo o oposto. Quando a gente faz essa escolha, né, e tem essa possibilidade, é sinal de que a gente está mais alinhado também com o nosso propósito, com aquilo que nos realiza. Quando a gente está pensando em múltiplas alternativas, eu estou buscando aquilo que faz mais sentido para mim também, né? Não raro, pergunta para pessoas hoje que trabalham nesse formato, elas contam que elas têm mais qualidade de vida, que elas são mais felizes com esse tipo de formato, né? Então, eu acho que é bem possível, né? Paty, e até só complementando um pouquinho, né, o que a Mônica falou, a possibilidade, é até um processo, inclusive, de rever a vida, né? Não é só rever o trabalho, né? Nesse momento, quando você pensa num olhar como esse. Muitas vezes a pessoa opta também por reorganizar a vida, né? Até assim, aquela coisa do mais simples, né? Assim, será que eu preciso daquilo, né? Será que isso faz sentido? De vida, né, Paty? Acho que a gente vê muito nesse sentido também, Perfeito, essa é uma coisa que a gente pensa muito, né? Assim, o que motiva as pessoas a seguirem, né? Essa multiplicidade de carreiras, né? Tem várias motivações, né, gente? Às vezes tem uma questão mesmo que é da renda, que é do financeiro, né? Então, se eu preciso gerar renda, hoje só o que eu recebo lá no meu trabalho com CLT ou no trabalho que eu já tenho hoje, ele não me traz a renda que eu precisaria. Tem pessoas que vêm a partir de um interesse, né? Tanto de fazer isso, né? Por que eu não ganho também dinheiro? Todo mundo elogia, todo mundo diz que eu faço bem isso, por que eu não transformo isso num trabalho, né? Então, tenho o desejo de atuar numa outra área complementar. Eu não quero abrir mão, né, daquilo que eu estou fazendo hoje, mas eu também tenho interesse, né? Assim, contar aqui alguns exemplos para vocês. Assim, eu tive uma cliente há uns tempos atrás que ela era nutricionista, né? Ela até trabalhava com uma outra coisa e ela resolveu retomar a carreira de formação dela, que era nutricionista. E depois de uns 2 anos atuando nisso, ela me procurou de novo e falou assim: Paty, acho que eu estou ficando doida, você não imagina. Eu agora me pego lendo um monte de coisa sobre design de interiores, me inscrevi num curso, estou completamente perdida, não sei o que eu faço. E aí eu perguntei para ela, mas você quer abrir mão da carreira de nutricionista? Ela falou, não, é isso que está me enlouquecendo, eu não quero abrir mão da carreira de nutricionista, né? Então a gente conversou, a gente estruturou um plano,
para que ela possa, né, administrar essas duas carreiras. E hoje ela faz assim, ela de segunda a quinta ela trabalha como nutricionista no consultório e sexta e sábado ela trabalha como designer de interiores, né? A gente tem uma série de exemplos. Não sei se vocês já ouviram lá a diretora do marketing do LinkedIn, né? Que ela conta, já assistiu recente, não foi ano passado, né? Só acho que a gente estava ano passado, né? Que nós conversamos com ela, que ela contou, né? Também, né? Que ela é DJ. Exatamente, né? Ela é diretora de marketing. É. Não é bico, não. Ela vai tocar não é bico, lá. Não, ela toca em Ibiza. Isso, né? É isso mesmo, né? E como é que pode se dar, né, gente, essa carreira, esse formato de múltiplas carreiras, né? Ela pode ter uma única espinha dorsal, né? Então, por exemplo, um executivo da área financeira, que é um especialista financeiro numa organização, aí ele resolve trabalhar também como consultor de investimento, né? Num part-time, e ele também é professor lá nos finais de semana da aula de MBA. Esse é um profissional que ele tem uma múltipla carreira, mas numa mesma espinha. Todas elas passam pelo tema financeiro. Mas tem pessoas que não, como eu dei o exemplo da nutricionista, que também compõe a sua carreira com o design, né? Eu li uma matéria outro dia que falava de uma pessoa de marketing que escolheu aí seguir como terapeuta de medicinas alternativas em paralelo, ele não trocou, né? Ele somou, né? Um arquiteto que iniciou sua carreira como tatuador no período, uma bióloga que se tornou psicóloga e atende à noite nos finais de semana, né? Então, as pessoas vão trazer muito de acordo com seus interesses ou necessidades. E, Paty, só fazendo um gancho, eu acho que tem uma questão forte. Eu acho que tem uma questão forte que nós somos né? Culturalmente, nós somos adaptados a fazer uma única carreira, morrer dentro de uma empresa, ficar anos dentro de uma empresa, etc. Não tem nada errado nisso, obviamente. Também. Né? Mas a questão é que quando o tempo foi passando e globalização e um monte de coisa acontecendo na nossa vida, e muito do que a Soninha falou também, hoje as pessoas estão olhando para outras frentes também, né? Então, nós, profissionais, a gente percebe que as pessoas vêm querendo outras coisas, mas não que elas estejam infelizes onde elas estão, né? Elas querem aproveitar o máximo delas. Isso eu acho tão bacana. Perfeito. Envolve autoconhecimento. E pegando só um gancho aqui, a gente todo mundo quer falar, né? Quer falar, mas pegando um gancho no que o Hugo traz, existem já estudos, né, que exatamente pela nossa longevidade, né, que a gente tem aí uma tendência, né, a viver mais e ter, né, mais qualidade de vida e tudo mais, que a gente tem o potencial e a capacidade de ter 4, 5, 6 carreiras ao longo da nossa jornada produtiva, né? Então, de fato, aquele modelo... E o que eu acho, né, Sô? Né, chegou na idade dos 60, aposenta, ele não se aplica mais. Acabou. E tem uma coisa que é muito legal, né? E tem uma coisa que é muito legal, assim, que você pode, sim, fazer uma carreira mais linear. E, assim, eu conheço, eu tenho uma pessoa que eu atendi que ela era fono até... Quando ela completou 20 anos de carreira como fono, ela resolveu estudar direito e passou a ser advogada. Então, ela optou por uma segunda carreira. E agora ela poderia não ter abandonado também, ela poderia ter conciliado as carreiras e se organizado para isso. E eu acho, né, gente, que hoje a reforma trabalhista, né, ela traz uma série de facilitadores para isso, né? Então você tem aí uma jornada, a possibilidade de flexibilidade do trabalho, né? O trabalho intermitente, jornadas parciais, temporárias. Então ela vem compor. Então não é que você quando escolhe uma carreira, uma múltipla carreira, que você não vai poder ter uma relação com o mundo corporativo. Pode, e pode inclusive ter uma relação um pouco mais sólida no sentido de ter uma relação CLT, mas você pode também ter uma outra composição com outras possibilidades de trabalho também. Né? Com certeza, eu ia falar tanto da reforma trabalhista, que já deu essa flexibilidade para as empresas e para os profissionais na reforma, e agora com a história da pandemia, tem algumas empresas que estão adotando a jornada reduzida e a redução também do salário, né? E aí eu acho que é um bom momento para quem está nessa situação também começar a pensar, né? O que eu faço com a minha carreira? Ou se isso virar uma realidade daqui para frente, né? A MP fala em 3 meses, mas pensando que as empresas podem começar a adotar, né, contratações com um período mais part-time, essa pode ser uma realidade que a gente
em frente daqui para frente, como que a gente se prepara para isso? Como que eu expando isso, né? E aí eu vou pedir para a gente a pensar em encontrar os caminhos, né, Hugo? A gente, sem dúvida. Que o autodesenvolvimento, o autoconhecimento é uma forma da gente olhar para a gente, pensar e explorar essas outras possibilidades. Traz para a gente a tua visão. Sem dúvida, gente. Eu acho que assim, eu estou fazendo uma reflexão aqui, conforme a Sônia estava falando do mundo VUCA e dessas questões todas que nós estamos vivendo, se a gente não está hoje preparado para nos conhecermos, né, isso vai ficar mais difícil. Por que eu digo isso? Quantas pandemias mais a gente pode ter, né? Quem sabe se isso não é só a primeira, né? Eu não estou sendo pessimista, não. Eu acho que a gente pode ter outros vírus, outras questões, né? E aí eu tenho uma colinha aqui, que eu não vou decorar isso, mas eu gostei muito disso, que reflete bem um pouco do que a gente tem que começar a perceber, e todos nós estamos já percebendo isso, sem dúvida. Isolado, protegido. Confinado, salvando vidas. Fim do mundo, um mundo novo. Tragédia, mudança. Problema, oportunidade. Medo, confiança. Solidão, autoconhecimento. Tédio, pausa para a criatividade. O que isso traduz para mim, né? É um momento, e aí a pandemia veio trazendo à tona essa questão, né, de a gente se isolar, de a gente voltar para dentro, para a gente se autodescobrir o que mais é possível. E eu não estou falando só de carreira, né? Claro que o tema aqui é carreira, empregabilidade, etc. Mas isso serve primeiro para a gente poder saber o que eu sou, quem eu sou, o que eu quero, reflexões que envolvem aspectos pessoais e aspectos profissionais. Não dá para separar uma coisa de outra, né? Você é um ser total, integrado com essas duas facetas aí, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, no momento que a gente sempre falou de autoconhecimento, mas principalmente agora, autoconhecimento é importantíssimo, porque isso está mexendo conosco de uma forma mais holística, com o mundo inteiro, relações, empregabilidade, forma de atuação do trabalho, como eu posso fazer algo novo nesse mundo novo que está surgindo. E aí não é trazer uma questão muito etérea, de algo, porque a gente não sabe o que vai ser. Estamos vivendo algo que nós não sabemos, né? Mas se a gente não sabe, o desconhecido pode trazer a oportunidade para a gente pensar qual vai ser a minha entrega para este novo mundo, ou qual vai ser a minha entrega para este novo cenário, né? Então, primeira coisa, eu gosto muito de pensar numa linha do tempo, né? O que eu fiz lá na minha carreira, quais os resultados que eu dei, onde eu trabalhei, como é que isso agregou para a minha vida. O hoje, o que eu estou pensando, como é que eu me vejo, quem eu sou, né? E aí pensando para o futuro, o que eu posso fazer mais, qual é a minha possibilidade de entrega, como é que esse novo mundo vai surgir, ou mundo novo, ou com o mundo que a gente tem hoje, vivendo no hoje, ok, o que eu posso fazer isso de entrega, né? Então, eu acho que primeira coisa, autoconhecimento, que a gente já falou que é muito forte isso, e os caminhos que eu tenho para poder gerar um autoconhecimento, a gente hoje tem dezenas, centenas, milhares de caminhos que levam a gente a se autodescobrir, né? Nunca se falou tanto de ampliação de consciência, de um ser mais integrado, e etc, etc. Acredite ou não nisso, nós precisamos voltar para dentro. Então, primeira coisa, quando a gente olha para a carreira, e a Paty falou muito bem dessa questão de carreiras múltiplas e fazer outras coisas, é super factível, né? A gente não tem nem tempo para uma carreira, vai ter tempo para outra? Tem, porque quando você volta para dentro, não é algo que está intrinsecamente ligado com o teu ser, com aquilo que você acredita, né? Então, quando você acredita nisso, a coisa flui. Então, o tempo... Encontra, né? Encontra. O tempo passa rápido, o dinheiro talvez não é o mais importante nessa história. O que se vive hoje, ok, faz parte de um grande fluxo aí que a gente tem que viver mesmo, tá? Então, primeira coisa é autoconhecer, buscar fontes, conhecimento, pessoas, networking, contatos com pessoas que possam te ajudar neste novo cenário, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que
pensam, ok, eu quero fazer uma nova carreira, eu quero fazer outras coisas. E busca ajuda, né? Que nós conhecemos, né, um pouquinho mais isso, de como fazer isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa, busque contatos com pessoas que possam te ajudar nessa nova jornada, nesse novo contexto. E aí, obviamente, você precisa saber que contexto é esse que a gente está falando. Faça provocações no sentido de participar de grupos, encontros, com pessoas que possam te ajudar nesse novo cenário, nessa nova oportunidade. E Hugo, pode falar. Não, só para complementar o que você está trazendo, acho que vale muito a pena também conversar com pessoas que trilharam esse caminho, né? Assim, que se abriram e que... Qual foi a jornada dessas pessoas hoje que estão numa carreira mais múltipla, né? Que abriram esse leque de possibilidades? Quais foram os desafios? Quais foram aí as melhores práticas, né? Eu acho que é muito... Exato. Eu acho que isso faz... Eu acho, só complementando o que a Paty falou, eu acho que isso faz todo sentido, Paty. E às vezes as pessoas elas têm dificuldade de colocar no papel, de colocar isso, escrever, de colocar isso num plano mais prático, né? A ideia de fazer uma nova carreira ou de querer algo novo, ela vem. Só que a proposta aqui é de colocar isso prático mesmo, né? Sai do estratégico é importante e vai para o tático, né? Faça isso acontecer de alguma maneira, né? Então, networking, contato com pessoas, veja o que mais é possível. E se eu estou numa carreira hoje, que essa carreira está mudando, né? E eu preciso de um autoconhecimento, seja técnico, seja comportamental, não importa, o que eu tenho que fazer para isso? Então, o que eu quero fechar assim no raciocínio? Gente, o mundo está mudando. A gente já vem mudando há muito tempo. E agora com pandemias, eu li até um artigo, acho que foi de fora, não sei se também, fake news não era, eu acredito um pouco nisso, que talvez nós vamos viver ainda outros vírus, outras situações novas que vai deixar esse mundo diferente a cada dia. Então, se a gente não perceber isso, a gente vai estar fora e desplugado desse novo contexto. Tá? E o sofrimento, o medo, essa ansiedade, eu vejo pessoas falando, tá tudo congelado, porque vai ficar em crise, porque não sei o quê. Isso gera esse tipo de situação. Então, acredite em você, conheça-se a ti mesmo, né? Para que as... É isso aí. Hugo, deixa eu só dar dica rapidinho. Rafa. Peraí, manda sua colinha para o Rafa, que né, o pessoal está pedindo, aí no final a gente projeta para todo mundo ter. Tua colinha fez sucesso. Eu mando já. Deixa eu dar só duas dicas rapidinho. Fala, Paty. Não, legal. É só para falar rapidinho aqui de duas dicas de livros que eu acho complementares, que o Hugo trouxe, essa coisa de como é que eu saio da reflexão, que a reflexão é super importante, né? E como é que eu parto depois de uma ação. Tem dois livros legais, um que é esse aqui, O Design da Sua Vida. Ele traz muita reflexão, mas ele tem todo um manual, exercícios práticos para a gente poder ir formulando aí um novo formato aí de trabalho, etc. E um outro também, esse aqui, ó, chama Chamamentos. Ele também é um livro super prático, que tem uma série de exercícios aí de autoconhecimento e levando para um plano de ação também. Podem ser interessantes para quem está aí buscando, entrando nessa jornada. Aproveitando só a dica de livro, a Emily colocou até no chat para todo mundo que ela indica um livro. Eu ainda não li esse livro, mas é da School of Life, então acredito que deva ser bem interessante, hein? Que é Como Encontrar a Sua Vida. Então, isso. Acrescentar na listinha também. Esse é um livro bem legal mesmo, esse eu conheço, viu, Mo? Ele é bem legal mesmo, porque ele traz realmente essa visão ampla. E eu lembrei aqui do Hugo comentando, né, sobre essa coisa do autoconhecimento dos autores. Tem uma autora também que ela fala sobre carreira, a gente conhece ela, Mônica, lá do passado, a gente até acho que patrocinou um livro dela, a Hermine Barra, que ela fala sobre a carreira, e ela tem uma frase que sempre é meio que um mantra, assim, que eu sempre fico pensando, porque eu acho que quando a gente fala desse processo de mudar a carreira, ver opções, a gente tem uma coisa que nos acompanha, que é o medo. Como assim eu vou mudar, eu vou largar tudo que eu construí até agora para este caminho, né? Então, ela fala muito assim, ela fala que o nosso ser é múltiplo, né? Ela fala, é uma autora antiga, ela
falando dessa coisa da nossa multiplicidade, né? E que o processo de troca de identidade de carreira ou de buscar uma nova profissão não significa que você vai jogar para fora o passado, mas você vai reconfigurar as suas competências e as suas possibilidades para esse novo momento. Eu acho tão profunda essa frase do reconfigurar o que você tem até hoje. Então, é muito bacana essa visão dela, porque não é uma visão, às vezes a gente tem medo, fala assim, gente, mas eu me formei, eu fiz MBA, eu fiz um monte de coisa até agora, e agora eu quero fazer uma coisa completamente diferente, parece que eu tenho que jogar tudo no lixo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com reconfigurar. A gente vai usar tudo isso, só que de um outro jeito, de uma outra forma, né? É muito legal essa visão. Perfeito, né? Eu adoro essa visão. Eu lembro quando eu estava assessorando aquela pessoa que eu contei para vocês, que era fone, passou a ser advogada, né? Eu disse, mas, gente, eu tenho uma carreira, eu vou jogar fora essa carreira. Puxa vida, como é que eu não fui dar certo? Como que você não deu certo? Você teve 20 anos numa carreira. Você foi bem sucedida, você atendeu, você ajudou tantas crianças. Agora você está fazendo uma escolha, né? De olhar para um outro caminho, né? Que no caso ela não escolheu. E eu acho que eu acho que é bem isso, né, Paty? As competências transferíveis, né? Eu sempre a gente está falando bastante aqui sobre isso, e acho que, desculpa, Sô, já vou passar para você. Imagina. Está falando muito disso, né? Que isso é possível, e tem algumas pessoas que estão colocando aqui no chat que algumas já vivenciaram isso, gente que estava na carreira executiva foi dar aula de yoga, enfim, está pensando em como complementar e está complementando, porque já encontrou. Só que às vezes não é fácil esse já encontrou, né? Então, quando a gente dá esses exemplos, a gente abre a mente, né, para as pessoas, a gente falou das carreiras múltiplas, falou do autoconhecimento do mundo do VUCA, mas como que eu faço para ter esse olhar expandido, né? Muitas pessoas estão colocando aqui, as empresas estão abertas, não tem um preconceito por parte das organizações de e a gente quebra essa barreira, né? Eu acho sim, né? Sônia, para falar um pouquinho desse olhar expandido, né? Como que a gente pode ter novos começos? Como que a gente amplia essa visibilidade para as organizações também nos contratarem nessas múltiplas carreiras? Conta um pouco para a gente, Sô. O que é bem interessante, acho que a dúvida é essa mesmo, né, gente? Como é que a gente faz, né? Eu acho que um dos primeiros elementos é o que eu estava só resgatando, essa história do medo, né? Outro dia eu vi uma configuração do medo que eu achei muito interessante. Ele está com a gente, então não é para a gente desconsiderar o medo ou a gente ter medo do medo. Ele faz parte da reação humana, da nossa reação como seres humanos ter medo. O que a gente não pode é deixar que o medo nos paralise, o medo nos atrapalhe, né? Então, só a analogia que eu ouvi, a pessoa falou assim, olha, eu estou dirigindo um carro, né? E eu estou seguindo, só que eu estou dirigindo o carro e o medo está no banco de trás. Né? Então, eu sei que ele está aqui comigo, né? Eu respeito este medo porque ele me traz alertas, mas ele te protege, né? Em algumas situações, né? Ele traz alerta, ele é importante o medo, porque ele nos traz consciência muitas vezes. Mas aonde ele atrapalha é quando ele entra na nossa frente, quando ele quer tomar o comando da direção, né? Então, achei muito legal essa analogia aqui, que é uma palestra que eu assisti que a pessoa fez, eu não estou lembrando o nome dela agora. Mas é isso, né? Então, ele está dentro do carro, só que quem está no comando sou eu, ele está acompanhando aqui no banco de trás e eu estou respeitando ele. E eu acho que aí, só fechando, já para a gente passar para algumas ideias para frente, assim, quando a gente fala de largar aí do medo, também eu acho que a gente tem que... Sônia travou um pouquinho, né? Acho que ela travou, né? E ela estava falando do medo. Mas só complementando. Mas eu acho que é bem o recado que ela estava dando mesmo, né? Que eu acho que essa coisa do medo não nos paralisar. É importante a gente reconhecer que ele existe, que ele está ali, né? Mas que ele possa servir muito como uma alavanca para a gente ir lá com cuidado, respeitando todas as limitações ali daquela escolha, mas ir em frente, né? Ele não pode nos paralisar. Né? Não dá para continuar no medo, né? Não dá para ficar no medo, permanecer nesse estado de medo. Mas o medo realmente que eu acho que às vezes o medo, inclusive, abre espaço para a gente pensar em outras alternativas também, né?
Eu tenho um exemplo aqui de uma reportagem que eu estava lendo, de uma pessoa, uma executiva, que ela teve, quando ela teve bebê, ela passou por um processo grande de depressão pós-parto, né? E aí ela tinha muito receio de voltar, de retornar ao mundo corporativo, como isso seria, etc. E aí, claro, né, acho que tem empresas com formatos, valores, né, culturas diferentes. Foi possível ela ter uma conversa lá, né? E ela foi buscar, para ela poder melhorar também desse processo, a yoga. E ela começou muito a se dedicar aí a yoga. E ela se interessou tanto por isso que ela hoje ela é e ela também é uma instrutora de yoga, né? Então, se ela não tivesse passado né, de uma restrição, de um medo, de uma preocupação grande, talvez ela não tivesse aberto também para trazer uma outra possibilidade, né? Exatamente. Legal. A Sônia estava te complementando. Desculpa, caí e voltei. Legal. Antes só de passar a palavra para a Sônia de volta, Paty, o pessoal no chat está pedindo os autores dos livros, tá? Passa para a gente. Do livro? Rafa, eu te mandei foto, você consegue botar... Eu mandei foto para o Rafa. Rafa, você consegue botar no chat? Consegue sim. Ele consegue colocar o nome. Conta pra gente, então, aí pra gente ir pra ação. Então, voltando, né? Eu só estava finalizando a questão da reconfiguração, e acho que tem uma coisa, só para a gente fechar esse ciclo, reverencia o que tem no passado, ele te trouxe até aqui, né? Então, reverenciar o que tem aí nesse passado e começar a abrir esses novos horizontes. Eu acho que aí a gente tem um chat, né, Rafa, para compartilhar também, falando um pouco de novos caminhos, e eu acho que a questão dos novos caminhos ou das novas possibilidades passa muito pela nossa capacidade, vamos chamar assim, de aprender, ou o nosso espírito aprendiz, né? Assim, essa coisa da gente buscar, da gente tá sempre olhando o que tem de novo e tudo mais, né? Então, quando a gente traz isso, a gente fala muito, né, de um aspecto aonde a gente vai explorar o que tem, né? Acho que, eu não sei, eu não estou vendo o chat, já está aqui, só para ver se eu estou na sequência. Acho que não, acho que o Rafa vai projetar. O Rafa tá colocando ali, né? Ele está colocando assim, no livro. Ele está colocando nomes dos livros, né? Ele é um só, né, pessoal? Calma aí. Tudo junto agora, né, gente? Mas eu posso ir falando, não tem problema, só era mais para vocês acompanharem. Então, quando a gente fala, por exemplo, até a Paty citou da reforma trabalhista, como ela vem, né, trazendo outras possibilidades. Então, eu acho que a primeira grande dica ou informação é atualização sempre. A gente tem que estar o tempo inteiro vendo o que está acontecendo, abrindo, e não é só assim, eu li por ler. Não, peraí, eu li. Se, pegando o gancho do que o Hugo falou do autoconhecimento, se isso faz sentido para mim, eu tenho aqui um nomezinho, uma listinha de coisas. Então, eu posso começar a criar uma lista de possibilidades, viu, Mônica? Acho que essa é uma forma legal. Eu olhando para mim, vendo meus interesses e olhando para o que está acontecendo, e aí para o que está acontecendo, gente, é fora da caixa. Eu vi aqui no chat, alguém perguntou assim... mas e os benefícios da companhia? Como é que eu faço para ter benefícios, né? Como eu tinha? Provavelmente não terá mais. Então, é uma mudança de mindset mesmo, né? A pergunta é, você tinha custo? Oi, Paty. Eu acho que essa coisa, né, estabilidade, né? Eu acho que esse é um conceito que precisa ser revisto, né, gente? Porque ela é muito ilusória. Então, acho que tem uma mudança importante aí, uma quebra de paradigma, uma mudança de mindset, dar o nome que a gente queira usar, para a gente olhar para esse tema, né, e começar a rever, porque ela de fato não existe, né? Ela é ilusória mesmo. A gente só consegue ir para as outras alternativas quando eu trabalho essa crença. E assim, né, Paty, a gente que está na jornada aí apoiando várias pessoas na transição, eu passei por transição, eu também passei por o processo, eu brinco, eu fiz meu processo de transição na DB, eu gostei tanto que eu fiquei lá, já estou lá há 14 anos, né? Então, gostei tanto da transição que fui ficando, né? Mas, assim, é muito esse contexto de olhar para o que vem pela frente, né? Então, por exemplo, aqui a gente traz, né? A gente falou da reforma trabalhista, crowdfunding, né? Crowdfunding, que é uma técnica, né? Que virou meio popular nas últimas eleições, que o pessoal começou a chamar da vaquinha, né? É uma vaquinha mesmo. Mas você tem o crowdfunding hoje, inclusive hoje, na pandemia, sendo utilizado
para ajudar profissionais liberais que estão sem remuneração. Então, é aquela coisa, poxa, o cabeleireiro que eu ia, ele vai lá e abre um crowdfunding, eu vou lá e pago R$200, R$300 e fico com crédito lá. Então, são coisas que já estavam acontecendo na economia. O home office, né, que a gente está aqui, todo mundo hoje nas suas casas, né? Antes, muitas empresas ainda muito resistentes a isso, várias empresas já abrindo esse espaço, mas a gente sabe, muitas empresas resistindo, não teve como agora fazer, não posso, não, todo mundo teve que fazer. Eu soube de empresas que tinham só desktops nas companhias, tiveram que sair correndo à busca de comprar computador para continuar mantendo as suas atividades em funcionamento, né? Esse do hackathon, então, eu sou apaixonada, né? O hackathon, só para trazer um pouquinho do que é o conceito, o hackathon é um torneio de hackers, né? Ele nasce na jornada da tecnologia e ele foi expandido muito rapidamente. E aqui, assim, as organizações hoje fazem hackathons para resolver problemas. Então, o que eu acho mais bonito disso é as organizações se colocando também nas suas vulnerabilidades e abrindo essas vulnerabilidades para o público, né? Então, tem hackathon para o Covid agora. Já tem hackathon para o Covid. O Ministério da Saúde lançou aí uns hackathons para Covid, né? Gente, a Coca-Cola, quando começou muito a queda dos refrigerantes, eles fizeram um hackathon para angariar ideias de como eles iam lidar com essa questão da queda do refrigerante por conta da saúde, do excesso de açúcar e tudo mais, né? Então, a empresa mostrando ali que ela precisa de ajuda, e não é somente a ajuda que ela tem dentro de casa, ela está abrindo essa ajuda para outros componentes, né? Então, acho que... E aí a gente tem condição de participar. Depois, Indústria 4.0, que se fala tanto da inteligência artificial, que está a Sofia aqui também mostrando ali da inteligência artificial, se fala da internet das coisas, ao mesmo tempo que a gente vem vivendo com a indústria circular, né? Com processos mais produtivos, de recuperação. Economia circular, né? A economia circular, então é um outro conceito, né? Depois o coworking, né? Que a gente também aí viveu muito essa abertura de coworkings que viraram casas de startups, casas de trabalho e que agora também tiveram que se reinventar rapidamente, continuando suas atividades à distância. O trabalho de qualquer lugar, o anywhere office, né, que a gente fala, a gente às vezes está aqui, né? Estou aqui, por exemplo, hoje eu estou aqui na minha sala de jantar, mas pode ser que amanhã eu tenho visto muitos executivos que a gente assessora que estão indo para a praia, que estão indo e estão continuando com o seu programa de transição, estão fazendo as atividades. Então, onde eu estou, eu posso trabalhar, né? Não significa mais também essa separação, né? O Agile, a metodologia Agile que muito no ambiente todo aí da tecnologia, de projetos, mas que ele vem muito dentro agora, a gente tem dentro da nossa área de RH, estudos de RH Agile, coaching Agile, então é uma metodologia que, ou seja, não tem mais isso serve para isso e não entra no meu território profissional, não, está tudo junto e misturado, né? Esse mapa que está aqui também do ecossistema de apoio às redes tudo fluido, exatamente, Paty. Esse mapa que está aqui do ecossistema, né, da Rede Mulheres Empreendedoras. Este mapa é um mapa super, quem tiver depois interesse, é só entrar no site redemulheresempreendedoras.org e esse mapa está lá, esse mapa é novo, é de janeiro, e você tem aqui mais de 100 iniciativas de atividades, desde trabalho, coaching, atividades de ajuda, formada por mulheres, que já estavam acontecendo antes do Covid, né? Imagina o potencial disso agora, né? Tem a plataforma do Maturi, né? Maturi, que é uma plataforma que a gente acompanha, a Paty, eu até especialmente aí na Paty há bastante tempo, as atividades que eles fazem. Nós três, a Mônica também, a gente esteve recentemente lá batendo um papo com o pessoal de lá para se aproximar um pouco. Eles conectam pessoas acima de 50 com oportunidade de trabalho. E é muito legal o Maturi, porque também ele fala da oportunidade de trabalho, não exclusivamente do emprego, né? Ele fala muito, né, da questão do trabalho, né, da produtividade. Então, ele traz muito um olhar também empreendedor, eles têm várias coisas legais. A economia social, né, que saiu uma matéria algum tempo atrás aí, no final de 2018, que tinha 280 milhões de faturamento à economia social dentro das comunidades e favelas do país. Saiu um censo falando sobre isso, né?
Então, você tem um universo muito grande. Empresas do Sistema B, que são as empresas certificadas na sustentabilidade, né? Empresas que tem aí, hoje a gente tem no Brasil mais de 160 empresas já certificadas com o selo B, e todo esse universo de startups que a gente também está acompanhando aí, né? Pelo Brasil, eu sei que a gente está aqui com pessoas de vários lugares, cada cidade tem o seu hub já hoje de startups, né? Então, acho que um pouco deste cenário a gente encontra aí neste universo. Muito bom, Só. Acho que traz... Muita gente perguntando aqui dos 50 mais, né? 50 mais é a Mature 50 mais. Mature 50 mais. A plataforma chama mature.com, gente. Vale a pena acessar. Isso expande o nosso olhar, além das empresas tradicionais, né? E acho que aí alguns caminhos que todo mundo pode pesquisar e que começa a levantar ideias e trazer possibilidades para poder ir conectando com o que a gente está falando do autoconhecimento, desse mundo, enfim, de poder expandir, né? Então, é super válido. Muita gente comentando aqui, Paty ou Hugo, que pode ser a Paty trazer um pouco para a gente, você acha que como que eu chego nessas empresas, né? Como que eu faço para me aproximar desse mundo, se eu tiver essas competências, ou se eu tiver algo a oferecer? Qual o melhor caminho? Legal. Eu estava até pensando nisso, até pedi para falar e você fez a pergunta mesmo sobre o tema, né? Eu acho, né, assim, que é super importante, a gente vem falando disso em outros webs também, a gente poder entendendo quem eu sou, meu momento, os meus interesses, as minhas habilidades, poder escolher com que mercado que eu devo conversar, né? Então, assim, a gente costuma dizer que a gente tem aqui as nossas habilidades, as nossas competências são remédios, né? Então, quem tem essa dor, quem precisa desse remédio hoje, né? Então, o que eu tenho para ofertar, né? Então, eu posso partir de mim, e aí olhando, identificando e buscando no mercado quem precisa, ou eu posso fazer o processo mesmo, eu vou lá e investigo aquela organização, eu entendo o que ela acredita, quais são os valores e busco esse match. Então, o que eu tenho que eu posso corresponder? Que problema que ele está vivendo e que soluções que eu posso estar ofertando para ele ali, né? E aí, gente, olha, muito network, bom textos de apresentação, de fato, descrevendo a sua contribuição e o quanto você se aproxima, né? Leia muito sobre o que essas empresas hoje praticam, perguntem para quem está lá dentro, busquem no LinkedIn, é fácil a gente identificar quem são as pessoas que estão, em que cadeiras estão, né? Para que a gente possa fazer ali um convite e pedir uma conversa para entender um pouco melhor do funcionamento. Legal. Hugo, vieram alguns comentários aqui sobre essas mudanças, então algumas pessoas achando que, bom, com esse formato aí de eu ter carreiras múltiplas, eu vou trabalhar mais, ou seja, eu vou ter um esforço maior e não necessariamente eu vou ganhar mais. O que você acha? Pois Qual é a percepção? Pois é, eu acho sim que pode ser que trabalhe mais mesmo e pode ser que ganhe menos mesmo, tá? Eu acho que faz parte, mas eu sou muito partidário que quando você faz aquilo que está ligado, aquilo que você quer, de dentro mesmo, essa questão de trabalhar mais, essa questão de ganhar ou mais ou menos, enfim, claro, ninguém quer ganhar menos, óbvio que a gente quer ganhar mais e óbvio que a gente quer trabalhar menos, né? Mas essas questões elas passam muito leve, elas passam muito superficiais, né? Quando a gente está e não preciso ter várias carreiras para eu pensar dessa maneira, basta ter uma. Eu posso ter uma que pode ser tão pesado para mim que o tempo eu não tenho tempo para nada, então, se você começa a abrir espaço para algo que você possa abrir, de fato, que está ligado ao teu íntimo, àquilo que você quer, eu tenho absoluta convicção e certeza. Isso não é pensando em psicologia positivista, nada disso. Eu acho que é fato. Você acaba tendo uma predisposição, um interesse, o trabalho surge, as questões fluem, muito maior do que se você fizer uma única carreira e está infeliz com ela, né? Então, eu acredito piamente nisso. Talvez algumas pessoas podem falar, não, mas não é bem assim, porque o mundo é diferente. Eu penso que é por aí sim, e quanto mais você está ligado aqui dentro, mais flui e mais feliz você vai ser. Também concordo. E, Paty, acho que a gente sempre fala, né, que tem um pedágio, muitas vezes, que a gente tem que pagar quando a gente quer fazer essa mudança de carreira. Conta um pouco sobre isso. Sim. Eu acho que toda mudança de carreira, né, ela requer planejamento, né? Então, assim, a gente precisa
Primeiro, entender, de fato, se aquela escolha faz sentido, se ela conversa com o meu momento de vida, né? Porque senão ela vira só uma expectativa e frustra mais por não conseguir colocá-la em prática, né? Quando eu começo a pensar no movimento de mudança, o primeiro passo é entender assim, se eu consigo fazer uma mudança imediata para ela, se eu estou escolhendo mudar de carreira, né? Ou se de fato é algo que eu quero conciliar. E aí você vai em paralelo, passando ali estratégias, se voluntaria para atuar naquela área em que você tem interesse, né? Vai fazer que você possa desenvolver seu networking dentro daquela área. De fato, demanda muito planejamento, né? De todos os sentidos, né? Acho que financeiro, emocional, né? Precisa você fazer acordo com quem está ao seu redor, né? Como é que você organiza essa mudança, porque tem uma perda mesmo ali de renda, às vezes, no primeiro momento, quando você faz uma mudança, tá? Mas isso se volta depois. A gente tem aqui vários exemplos de executivos que fizeram isso, 3, 4 anos depois, eles estabilizaram novamente a curva ali da renda deles, né, atingindo novamente aquele platô. Tá? Você recomenda a gente fazer isso em blocos? Então, ir pensando nesse plano e se preparando aí ao longo da carreira vai tradicional para essas múltiplas carreiras, para pensar nisso? Como que vocês recomendam? Legal. Eu acho que se ela é uma múltipla carreira, né, a gente pode fazer em paralelo mesmo. Então, mesmo pessoas que resolveram se tornar psicólogos dentro... Eu dei até o exemplo aqui de uma pessoa que era da área de marketing e se tornou psicóloga, que ela começou a fazer a graduação junto com o trabalho dela, ela estudava de noite, depois ela começou a atender final de semana, e hoje, depois que ela se formou, atuando na área dela de marketing, ela tem lá o consultório onde ela atende de noite e finais de semana. Então, como é uma multiplicidade de carreira, ela conseguiu fazer isso em paralelo. Se é uma mudança, e aí ela vai precisar, sim, ter um fôlego, um colchão financeiro aí para que ela possa se preparar. Exato. Se ela resolver a carreira que ela já tem, né? E criar uma rede de apoio também, só complementando o que a Paty está falando, né? Acho que essa coisa importante também é a rede de apoio, porque quando você faz uma mudança, as pessoas estranham. Quando você quer fazer uma mudança assim, né? As pessoas, nossa, mas o que aconteceu, né? Então, acho que essa coisa também de conversar, como o Hugo falou, a Paty falou, vai conversar com pessoas, ouve, comunica. Tem um mentor, né, Soa? Ter um mentor. Ter um mentor, eu ia comentar isso. Ter um mentor, acho super importante, alguém que realmente já passou por isso. E em casa, né, para os nossos entes queridos com quem a gente compartilhar o que está acontecendo com você, para ter esse apoio, porque a gente também percebe muitas vezes isso, né? Se eu não tenho, se em casa, né, se eu não consigo esse apoio, essa minha força, né, que o Hugo tanto falou que venha nessa força aí, ela se enfraquece também, né? Porque assim, poxa, eu estou tão empolgada, porque aquilo faz sentido para mim, então, mas assim, eu não tenho apoio com qualquer pessoa que eu conviva. E muitas vezes... E aí, porque a gente não traz com clareza o que aquilo significa para a gente. Né? E muitas vezes, Soninha, isso que você está falando, dessa força, talvez a gente precise de ajuda. Ajuda, eu digo, de um profissional especializado, algum coach, para que possa desenvolver competências, de descobrir competências novas, trilhar caminhos, né? Para fortalecer. E acho que tem uma coisa também... Tem uma coisa também, né, de assim, em que lugar que aquela nova carreira, ou aquilo está, né, assim, se ela está num lugar, por exemplo, assim, eu já atendi uma pessoa que ela tinha um interesse muito grande, mas estava na conta lá do hobby, né, então todo mundo encarava aquilo como hobby, então ninguém dava muita atenção para aquele projeto, porque é um hobby, ele gosta também de fazer isso. E aí, aquilo ficou tão grande, ocupou um espaço tão grande na vida dele, e ele teve muita dificuldade em transformar aquilo num trabalho, né. E ele só passou, aquela opção dele só passou a ser respeitada quando ele de fato assumiu que aquilo seria uma nova carreira, que ele iria ganhar dinheiro com aquilo, e as pessoas mudaram ali a forma de enxergar aquele projeto dele, né? Então, essa coisa do posicionamento, né, gente, é muito importante, né? Da clareza do seu objetivo, do que você quer, né? A gente tem 5 minutinhos aí, nos 5 últimos minutos finais. Eu vou pedir para o Rafa projetar a cola do Hugo, que ficou famosa, e aí o Hugo repassa para a gente, Hugo, as suas dicas aí. Enfim, as dicas, os deparos. Foram valiosas, que eu acho que vale a pena. Gente, eu acho que isso daí é muito do que a gente vive hoje. Eu não sou protagonista dessa cola, tá? Eu peguei isso e me apropriei com muita genuidade, porque é o que eu acredito.
Então, você precisa mencionar o autor depois, autor pois é. É isso, a gente não sabe, né? Mas Ele é daí, desconhecido, gente. A gente É também não está desconhecido. usando A gente tem usado essa. bastante. Mas é isso aí. Tá aí para todo gente, mundo então é ver. isolado do protegido. Eu acho que é o isolado, quer dizer, se a gente começar a pensar da coluna aí, isolado, confinado, fim do mundo, não, vamos olhar pelo outro lado, que não é questão de ser mais confortável, é fato. Nós estamos mais protegidos, nós estamos salvando vidas, nós estamos criando um mundo novo, nós estamos num processo de mudança, nós estamos tendo oportunidades infinitas, nós estamos tendo um processo de confiança muito grande, nós estamos tendo um autoconhecimento, porque por isso que nós estamos ali olhando para dentro, né? E quanta coisa boa pode surgir, quanta coisa criativa pode surgir desse processo, muita coisa, muita coisa. Hugo, e só falando, eu e a Paty, outro dia a gente compartilhou uma frase de um médico que ele falou, que é bem aqui, exatamente em cima desse teu material aqui que você está compartilhando com a gente, que não é o fim do mundo, é um recomeço, é um começo. A Bíblia, ele fala... Não é o Apocalipse, é Gênesis. Não é o Apocalipse, é Gênesis, né? Ele fala assim na frase dele, né? E eu acho que essa fala que representa muito isso, né? E aí é como a gente olha, é a nossa lente para isso, né? Vai ficar conhecida como a cola do Hugo, o pessoal tá falando aqui, ó. É isso aí. É a nossa lente, a lente a gente coloca, né, amor? Dentro desse universo. Com certeza. Eu gosto de dizer que, para quem ainda não se deu conta, o futuro já chegou. Né? Há um ano atrás, a gente pensando, nem um ano, né? Há 3 meses atrás, quando a gente falava como que vai ser o futuro, esse futuro veio, né? E já está aqui com a gente, né? A gente já está aqui com o futuro, que é um mundo diferente. Bom, a gente está chegando nos nossos minutinhos aí finais, ao final da nossa sessão de hoje. Eu quero agradecer aí mais uma vez a participação da Sônia, da Paty, do Hugo, que contribuíram para a gente poder fazer essa discussão super rica. Antes de eu passar para as palavras finais aí de vocês, só lembrar para todo mundo que todas as quartas-feiras, às 10 horas, a gente tem feito esses encontros. Para quem não conseguiu assistir todos ou quer reassistir, né, ou ver as gravações, aí no nosso slide o Rafa está projetando onde vocês encontram os conteúdos com as gravações. Nessa página você encontra todos os links dos webinars que a gente já fez, e aí pode assistir, reassistir, indicar para os amigos. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, que a gente também está sempre divulgando. Paty, minutos finais aí para gente. Ah, legal. Hoje eu até separei uma frase aqui, viu, que eu acho que é bem legal. Ela fala o seguinte, ó: o medo de um futuro que tememos só pode ser superado com imagens de um futuro que queremos. Então, gente, que a gente possa projetar em um futuro, que a gente possa fazer boas escolhas, né? E se abrir. Eu acho que o grande segredo aqui é a abertura, né? Para a gente entender o que está acontecendo, o que tem de novo por aí. Tá bom? Contem conosco e continuem aí nos assistindo. Obrigada. Sônia, super participação hoje, trouxe um baita conteúdo aqui para a gente. Com certeza. Discussão, né? Obrigada. Estou tão feliz de estar aqui, estou super aqui, adoro. A gente também, sou. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu falei para eles que eu estava meio nervosa ontem, hoje eu já estava animada. E muito obrigada, assim, a primeira coisa é agradecer vocês pelo convite, agradecer vocês que estavam com a gente por estar aqui ainda, estou vendo aqui que tem bastante gente ainda conosco. E eu queria deixar, assim, duas coisinhas, né? Uma que é gentileza. Então, a gente olha muito a gentileza para o outro. Vamos olhar a gentileza para a gente agora, né? Então, a minha fala aqui, finalzinho, assim, seja gentil com você mesmo nesse momento, né? Estamos todos aprendendo. Então, quando a gente está aprendendo, a gente tem que exercer a gentileza interna, a nossa gentileza. Poxa, eu não sei fazer isso ainda, mas eu vou aprender. Eu tenho que ser gentil comigo mesmo. Então, acho que essa é a minha fala para vocês e gratidão por estar aqui. Muito bom. Hugo, famoso hoje pela cola do Hugo. Olha, gente, eu acho que assim, eu queria agradecer imensamente. A gente tem feito todas as quartas-feiras e sem pretensão, mas de forma de ajudar e contribuir com cada momento de cada um de vocês. Eu acho que a minha palavra final é minha cola. Então, eu acho que fica aí para a gente tentar seguir, que não é minha, né? Mas, enfim, que segue essa questão aí do que eu coloquei, do que a gente colocou. E a coisa vai se tornar muito mais leve, muito melhor para todos nós. Obrigado a todos. É isso aí. A minha fala final é compartilhar conhecimento. Esse é o nosso lema, né?
Acho que hoje a gente conseguiu compartilhar um pouco mais. Eu espero ter contribuído aí para que as pessoas possam refletir sobre as carreiras, mesmo para quem está na carreira mais tradicional, ainda quer ficar na carreira mais tradicional, para que possa expandir, pensar que lá na frente ela vai ter que, em algum momento, lidar com isso. Então, está aberto aí o convite. E semana que vem tem mais. Então, obrigada pela participação de todos. Contem com a gente. Estamos por aqui. Beijo, bom dia. Obrigada, pessoal. Gente. Beijo, até a próxima. Tchau, beijos. Tchau.